E aí, jovens, beleza? Beleza. Aqui é Francis Eureka trazendo mais uma vez aqui um assuntos polêmicos. Hoje a gente vai falar sobre os movimentos aí feministas, essa questão a indústria de game está modificando algumas diretrizes e alguns personagens, algumas coisas aí para adequar a minoria que o pessoal fala. Eu estou sentindo uma treta! Mas antes de mais nada, se inscreva no canal aí, deixa seu like, comenta que ajuda bastante a engajar e o YouTube distribuir esse conteúdo para vocês. E, claro, a gente vai falar aqui sobre... A gente teve algumas coisas que aconteceram em alguns dias, né? Contextualizando, a gente está gravando esse vídeo no dia 30 de 3 de 2024. Então, assim, rolaram algumas coisas recentemente, como a campanha da Kabum. A gente não vai entrar em detalhes sobre essa campanha em si. Se você quiser, a gente vai deixar aqui um cardzinho aqui nesse canto aqui, ó, com o vídeo da Central, que eles se explicam muito bem e tudo mais. Então a gente não vai precisar ficar detalhando isso aqui passo a passo. Tem também as matérias aí que vocês podem procurar sobre a Microsoft e outras editoras. A gente vai pegar um contexto geral. E, claro, você deve estar falando assim já. Mas, nossa senhora, o Francis aí, um homem macho, cis, blá 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 blá, que vai falar sobre isso e tudo mais. Negativo. Hoje eu trouxe alguém aqui especial no sentido dessa fala. Leona, se pronuncie. Oi, galera, sou a Leona, faço parte aqui do grupo do Eureka e eu vim aqui comentar sobre essas pautas aí que o Francis está trazendo, principalmente referente ao feminismo. E, enfim, conforme o vídeo for rolando, vocês vão ver que eu discordo muito de alguns pontos, então se preparem. E ó, antes que vocês também me xinguem, ela não está aparecendo em vídeo e tudo mais, porque é escolha dela, tá? Ela que não quis É aparecer. meu direito, direito sobre meu corpo, minhas regras. Então, quando ela falar, eu vou colocar uma fotinha, alguma coisinha aí. Mais importante é a fala dela. Vamos lá então, senhorita Leona. Apresentações devidas feitas. Quer começar aí a descer a lenha? Quer começar a sua opinião? Então, acho legal você contextualizar, né? Primeiro a questão do vídeo, né? Tá. O porquê que o vídeo é lançado e tal. Beleza. Então, recentemente a Kabum lançou um vídeo falando sobre o poder, até eles chamam de Girl Power ali, né? Mulheres no game, que é falando sobre a discriminação, vamos dizer assim, das mulheres, que elas não têm um papel ativo, que elas são proibidas, de certa forma, de participarem desse meio, e elas são coagidas e tudo mais, e colocaram todo uma problemática dizendo que as mulheres elas não têm vez, vamos dizer, grosso modo, dentro do mundo dos games. Eu tenho uma opinião muito crítica sobre isso, e a Leona, por isso que ela está aqui também, tem uma opinião muito crítica nisso, que isso é uma coisa negativa no mercado, tanto para o universo, no modo geral dos games, quanto para justamente as mulheres. Diga aí, Leona. Então, o vídeo pra mim, com essa estética dramática, por um exemplo, frases de efeito com relatos assim. Eu tava aqui falando com o Franz a respeito desse termo, né? Idiotizados, não tem outra palavra. Eles já vêm de um contexto já da pauta feminista, então não é novidade para eu, como uma mulher que pensa um pouco, eu considero que eu penso, eu não sou uma pessoa mais inteligente, mas eu não tenho o hábito de aceitar tudo que me vem, né? Assim, tudo que eu vejo, eu aceitei aquilo ali antes de passar por um filtro. Então, assim, não me chocou esse tipo de abordagem, porque a gente já espera, mas, eu peguei algumas partes do vídeo que me deram, assim, um ciricutico, sabe? Eu fiquei assim, nossa, como é que pode ter esse tipo de contexto, né, de fala dentro do universo gamer? Né, que é tão plural e é sempre tão acolhedor, que a minha visão do universo gamer é esse, acolhedor. Assim, primeiro, sobre a estética dramática. A gente já sabe, não é novidade, que a mulher, ela tem uma essência de querer ser escutada. Sempre, mesmo que não tenha nada para dizer, ela só quer que alguém ouça ela. Em um lugar de vitimismo, isso é muito perigoso. É muito perigoso porque acaba gerando uma situação completamente equivocada, né, sobre assuntos assim que não tem nada a ver. E aí encontrei ali relatos, né, quando começa.
a gente entra na sala lá de jogo, aí alguém me mandou lavar a louça. Mas, poxa, todo mundo não tem que lavar a louça? Francis, você não lava a louça na sua casa? Eu lavo. E por que que isso é um problema quando é dito para uma mulher? Eu não entendo, sabe? Eu não Sim. entendo, porque assim, o movimento feminista fala sobre direitos, igualdade e tal, mas e os deveres, né? Quando alguém cobra algum dever, por mais, por mais besta que seja, como lavar a louça, por um exemplo, por que que isso não pode ser levado como uma brincadeira? Tem que ser, poxa. Sabe? Aí vai falar, mas é porque as mulheres, elas passaram por um ambiente de opressão, onde elas sempre foram obrigadas a fazer isso, vírgula, as mulheres nunca foram obrigadas a lidar com o serviço doméstico, nunca foi, porque essa fala, ela vem de uma necessidade histórica, de quando os homens, eles saíam para trabalhar em empregos arriscados, e Uhum. a mulher, ela ficava em casa com a obrigação de cuidar dos filhos para não ter que ir para uma mina, né, de carvão, sabe? Ou ficar arando terra o dia inteiro. Eu vejo, em um contexto histórico, a mulher como protegida, sabe? Então eu não consigo aceitar que esses argumentos assim bestas, sabe, superficiais, que te levam, que criam, na verdade, um caminho ideológico para que você siga em um lugar confortável de vitimismo. Porque uma coisa é você sofrer uma violência e você correr atrás dos seus direitos. Outra coisa é você se permitir, né, deixar ser levado por um caminho onde você está concordando com quase uma ideologia que é quase uma seita, sabe? Sim, Que muda a sociedade e tá todo mundo lá de olhos vendados, seguindo um caminho sem pensar nas consequências. sim, Então, é que nem outros pontos, assim, a questão da expressão artística, né, no feminino, quando mostram ali uma imagem, e aí elas começam a falar, essas imagens, elas são estereótipo, com objetivo de sexualização do corpo feminino e tananã. Isso, quem perverteu e subverteu foi o feminismo. Porque antes, lá no século XVIII, XIX, ou até mesmo antes, assim, se você procurar nos mais remotos tempos da linguagem artística, que existia uma sutileza, certo? O corpo da mulher era visto como um belo, uhum, né? Como algo a ser admirado, a ser usufruído, com propósito não só de fertilidade, que fertilidade não está só ligada a você gerar filhos, é você gerar um ambiente bacana, o tornar tudo mais agradável. Então, a doçura da mulher na sociedade era encarado e era expresso, né, na arte como essa sutileza que quando as primeiras ondas feministas começaram a chegar, a alcançar o público geral, foi ficando cada vez mais bruto, sabe? uhum, A mulher ela começou a se brutalizar, se masculinizar, a se colocar em lugares que não condizem com a sua essência natural. Como, por um exemplo, é o que as mulheres fazem quando elas chegam em um ambiente gamer, por um exemplo. Eu jogo já há muitos anos. Só o Francis aqui, que a gente se conheceu na internet, ele já me conhece há vários anos. Se eu uhum. contar com a época lá das lan houses, eu já jogava, sabe? Já jogava GTA San Andreas, já jogava Left 4 Nostalgia. Dead. Momento nostalgia, né? O CS, por um exemplo. Então, assim, poxa, eu sabia que eu não estava num ambiente meu. Tanto porque quando eu chegava na Lan House, você sabe, só tinha moleque, Uhum, né? Por muitas vezes, em uma rodada ali de jogos, eu era a única menina. Então, assim, sou eu que tenho que ditar as regras em um ambiente que não é naturalmente meu? Eu já tenho que chegar lá com toda a postura, tananana? Não. Acho que para esse século, assim, para essas situações que a gente está passando, onde as mulheres elas estão com essa visão, né, de brutalidade, com essa demanda toda, eu acho que o que falta é o componente da humildade, certo? uhum.
Até acrescentar, mas a gente estava falando, quando você citou a parte do vídeo, né, que as mulheres mostram a mulher, né, na figura sensualizada, tanto que eles mostram um personagem do Mortal Kombat ali, acho que é a Kitana, não lembro agora de cabeça, Sim. mas eles mostram uma personagem do jogo e tudo mais. Eu, como trabalho em publicidade tudo, e eu vejo os making-offs mesmo do pessoal fazendo os jogos, desenvolvendo. Cara, quando eles abrem, por exemplo, o cast, para você mandar o portfólio, né, as fotografias das modelos e tudo mais, para fazer aprovação, principalmente em jogos que tem muitas mulheres, como jogos de luta, jogos de RPG, se você olhar o portfólio, as próprias mulheres elas mandam as fotos tipo de biquíni e tudo mais. Tipo, não é uma exigência, por exemplo, da agência. É elas que mandam as fotos sensualizadas e tudo mais. Porque elas querem, de certa forma, mostrar o corpo delas e tudo. E, cara, não tem nada contra. Tanto que hoje, por exemplo, OnlyFans e tudo mais, você vê que a maioria das mulheres, não, predominante mulheres. Não é porque Sim, os homens e foram lá e falaram assim, não, vocês precisam vender o conteúdo, ou vocês precisam mostrar o corpo de vocês para vender. exatamente. Porque dentro dos jogos, a gente tem tanto figuras sensuais, masculinas e femininas, quanto figuras sérias, figuras mais formais, vamos falar assim, de homens e mulheres também. Vai da demanda, vai do público, claro, que pede, tanto homens quanto mulheres, porque assim como os homens, por exemplo, a gente estava conversando até em off sobre Street Fighter. Eu lembro da Chun-Li, por exemplo, Chun-Li lá desde do Super Nintendo e tudo mais. A personagem, ela foi pegando, ela foi cada vez mais ficando sensual, cada vez mais sensual. Por quê? Porque o público masculino que gostava do jogo acabou se atraindo muito e tendo essa atração mesmo, né? Pelo estilo do visual do personagem. Assim como o Guile e o Ryu. Né? As mulheres, tal, aquela coisa do cara com o peitoralzão pra fora, a roupa toda rasgada, aquela coisa. Então, tipo, eu acredito que tem dos dois lados, sabe? Não é uma coisa específica só pro lado Esse tema aí eu vejo como um pouco ambíguo no sentido de que os homens, quando eles veem um personagem ali todo bonitão, tananã, considerado bacana, bombado e tananã, ele meio que se projeta com um aspecto de admiração, sabe, o sobre Geraldão. tipo assim, poxa, quem sabe, né, se esse for o meu objetivo, um dia eu posso ficar tão da hora quanto, né? Já as mulheres, quando ela vê lá uma menina ali com o corpo todo bonitão e tal, a gente tende, e tô falando a gente como, poxa, eu sou mulher, sabe? Eu sei o que passa na minha cabeça. Não vou deixar que outra mulher chegue aqui e me diga como o que que passa na minha cabeça, porque eu Exato. sei. Então, assim, às vezes a gente olha para aquilo e a nossa própria autoestima misturada com tanto de hormônio, porque existe o aspecto aí hormonal, tá? Que as mulheres adoram dizer que não, mas é biológico, sabe? Acaba meio que colocando a gente para baixo. E aí, como que a gente aumenta a nossa autoestima? Colocando aquela pessoa que tá ali em um nível inferior, meio Uhum. inferiorizando as conquistas dela referente àquele modelo estético, né? E isso, mano, ficou descontrolado. Isso ficou descontrolado, porque isso faz parte disso que eu falei, né? Da subversão da, da mulher como bela, como beleza, como algo a ser agradável, dócil e receptivo. Então, quando se perde isso, a gente cria modelos pop, por um exemplo, que representam o nosso país, inclusive para o mundo, como a Anitta. Começa a admirar a Anitta. É, Poxa, esse é um ser bagulho muito uma boa complicado. ser uma boa empresária não quer dizer nada. Existem muitas outras boas empresárias por aí. Sim. Mas aí qual é o rosto qual que é a visão do mundo para o Brasil, quanto às mulheres, né? Uma Brasileiras? tatuagem anal. É uma bunda.
sabe? Você vai em notícias, ó. Eu tô vendo aqui agora, é só coisas assim superficiais. Ah, nossa, a Anitta pediu doações para instituições de caridade. Ela e mais quantos outros no mundo fizeram isso? Por que que ela, entendeu? Por que que isso é importante? Hum. É, Então, e aí, até logo nesse. abaixo, ah, não sei o que, a Anitta fez um show quase nua. Aham. Não. Até nesse ponto que você está falando, eu lembrei agora exatamente de um balanço. De um balanço, assim. Eu falando, não estou defendendo homens e mulheres e tal. Eu estou falando, né, nessa questão do perfil da pessoa que inspira, né? Você falando que, por exemplo, a Anitta é uma influencer. Então, ela tá falando esse negócio da caridade e tudo mais. E como que ela faz? Sensualizando, mostrando a raba, mostrando os peitos, fazendo os shows, né, o movimento de sexo e tudo Sim. mais. Eu vou citar um cara, por exemplo, Mister Beast. Mister Beast. Mister Beast, ele não tirou camisa, ele não mostrou a bunda, ele não fez nada. Ele construiu 100 poços artesianos na África. Tipo, ele não precisou. Pois bem, Então, ele não precisou rebolar ou mostrar a raba os dele, mamilos. os mamilos, para poder fazer esse tipo de ação. Cara, ele só foi lá e falou: 100 poços artesianos. Acabou. Já a Anitta, entre outras, elas fazem isso. O que eu tô querendo dizer com isso? Tipo, não tô falando que a mulher ela é ruim. Tô falando assim, as mulheres, elas precisam, as feministas em si, elas precisam parar de criticar os homens transformando elas em objetos sexuais ou sensuais, vamos dizer assim, que na verdade são elas próprias que fazem isso, que é como a gente citou, o Sim. OnlyFans, a As própria próprias Anitta agora. mulheres, as próprias mulheres se colocam em situações de vulgaridade e depois jogam essa conta para os homens para poder fugir da responsabilidade das consequências. Então, nós estamos em uma geração de mulheres carentes, extremamente imaturas, que fogem das próprias responsabilidades. É muito mais fácil você dizer que é culpa do seu marido do que admitir que a culpa é sua e se redimir. Eu faço isso, muitas mulheres fazem isso, mas até que ponto isso pode chegar, né? Até que ponto? Porque às vezes a gente faz isso por questões assim do dia a dia, estresse, problemas da rotina. Mas até então, você produzir um tipo de conteúdo público, sabe? Uhum. Com esse tamanho, com essa intensidade de incoerência, poxa, isso é muito nocivo, principalmente para as novas gerações. Então depois não Sim. adianta vir com aquela coisa, nossa, nossas crianças estão ficando muito maduras, estão tendo ali sinais de puberdade precoce, tananã, sendo que as crianças que estão vindo da nova geração estão usufruindo de conteúdos que levam a essa finalidade da vulgaridade e posteriormente, né, a esse mimimi todo. Então as mulheres criam os problemas para depois reclamar. É igual a questão, e entra na questão, tipo, igual a violência nos jogos. Tipo, os jogos são violentos, por isso as pessoas matam. É uma coisa que, para mim, pelo menos na minha cabeça, não faz muito sentido. Assim como uma figura de uma mulher, por exemplo, de biquíni num jogo, ela não vai me fazer, tipo, consumir pornografia. Vamos supor. Uhum. Até esse tempo atrás, a gente estava até no grupo, a gente estava com a discussão da questão dos comerciais, né? Por que o pessoal proibiu animação em comercial, em algumas outras coisas. Porque uma minoria falou, um caranguejo falando nhenhenhé vai fazer meu filho beber cerveja. E na verdade não. O que vai induzir seu filho a beber cerveja é a educação que ele tem dentro de casa. Assim como a gente está falando dos jogos. Então, tipo, se eu educar a minha filha, por exemplo, tem uma filha mulher, o que vai fazer ela a ser vulgar ou não é o ensinamento que eu vou dar para ela. Claro, se ela tomar uma decisão por conta lá na frente, aí vamos dizer assim, aí é azar dela. Então, tipo, eu não vou obrigar ela, e eu não quero que o marido ou que alguém obrigue ela a fazer alguma coisa, mas se ela tomar uma decisão por conta, eu não posso culpar, por exemplo, um jogo, um filme ou alguma coisa por isso. Ela teve as decisões dentro da cabeça dela. E da educação que ela teve da parte do pai e mãe. É que nós também estamos nesses tempos contemporâneos tão aclamados, né?
Em uma situação que a sociedade se colocou da seguinte forma: eu tenho meu filho, Uhum. eu não quero passar tempo para o meu filho porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Então, eu vou terceirizar a educação dele, mantendo ele o máximo possível na escola, Sim, por um exemplo, dando um celular na frente dele, né? o pior. Então, pô, e a educação dele e a construção dele como ser humano, né? Porque esse ser humano, um dia ele vai estar no trabalho, um dia ele vai estar numa faculdade e ele vai tratar as pessoas em volta dessa forma, de uma forma que talvez não seja uma maneira justa. Então, até mesmo no mundo dos games, é um menino que ele vai chegar lá numa sala, ele vai ficar falando porcaria, né, no ouvido das pessoas, tanto se ela, independente dela ser mulher, homem, ou, enfim, do grupo do Todes, Uhum. sabe? Ele só quer despejar aquela revolta, sabe, em cima de alguém. Ele quer ser inconveniente, ele vai acabar inconscientemente exalando a falta de educação dele, Sim. esse déficit, né? É Então é isso. algo a ser pensado, né? Sim, em resumo, tipo, essa coisa, sei lá, vamos dizer, essa lacração, essa coisa que tá acontecendo do mundo dos games, tipo, eu entendo, a galera do mimimi, vamos dizer assim, o que eu acho que é, tipo assim, a pessoa ela precisa de atenção e ela precisa que as outras pessoas idolatrem ela, não sei como que eu posso colocar isso, mas, tipo, Concordem, eu preciso que você assim, concorde, me aceite, mas né? não é você me aceitar, é você estar o tempo todo e você ser como eu. Tipo assim, não é você ter a sua opinião. Eu tenho a minha opinião e eu quero que você tenha a mesma opinião que eu. Eu acredito que é isso. Por exemplo, vamos supor, nessa questão mesmo da mulher nos jogos. Eu acho que esse personagem não me representa. Que é o que, por exemplo, no vídeo do Acabum fala, né? O personagem não me representa. Tudo bem, se ele não te representa, é só não escolher o personagem. Não consuma o jogo, não faça o que você quiser. Se o personagem não te representa, é simples, é só você pular pro próximo. Sim. Não tem por que E você ficar tipo, não, eu preciso. Eu vou jogar lá Tomb Raider. Tomb Raider não me representa. Aquela questão tanto que eles mudaram o jogo também um pouco por causa disso. Mas, por exemplo, antigamente, personagem com peitão, pulando, tudo mais. Mas esse personagem não me representa. Não jogue Tomb Raider. Vai jogar The Last of Us, que tem a Ellie ali, toda comportadinha, tudo mais, tal. Porque o jogo pede isso. Então vai lá jogar. Vai lá jogar o The Last of Us. Agora você vai criticar quem gostou, quem acha interessante a Lara Croft, por exemplo, o jogo, o Tomb Raider, como ele é. Cara, não faz sentido. é muita incoerência em cima de incoerência, né? Porque é uma padronização sob o nivelamento medíocre, sabe? Uhum, Você não está nivelando jamais no alto ou no máximo da qualidade possível ao seu alcance. Você está sempre buscando ali a menor qualidade ali, de uma maneira que mantenha no teu conforto, né? Na sua zona de conforto. uhum, E é isso, o que importa é todo mundo ser quadradinho ali, pensar da mesma forma, concordar, né? sim, É tipo assim, um eterno concorde e acene. Porque não perfeito. basta você concordar, você tem que mostrar para todo mundo que você pensa daquele jeito, né? Sim. Igual a Microsoft. A Microsoft tomou uma Uhum. atitude falando que os jogos agora eles vão. Até deixa eu ver aqui pra ver se eu não tô falando, né? Tipo, eles querem diminuir as proporções das personagens femininas, fazer as alterações. Igual eu mencionei, tanto que no Horizon Zero Dawn mesmo, houve muita crítica, tanto do público masculino quanto feminino, porque eles mudaram toda a personagem. Parece que a menina passou por um momento que ela comeu muito chocolate, muita costela ali. Eles modificaram toda a estrutura corporal da personagem, feição, rosto, tudo para ficar mais politicamente. Não sei como a gente poderia falar isso, meu, né? Tipo, o personagem ficar no padrão que a minoria quer.
Ah, E, sim. e o jogo, por isso, recebeu muita crítica. Tanto que tem várias imagens. Vou colocar uma imagem aí pra vocês verem. Tipo, o pessoal criticando, né? Que, tipo, mano, você mudou. É como se você estivesse fazendo um filme com um personagem, Velozes e Furiosos com o Toretto lá, e do nada você troca ele por, sei lá, Danny DeVito. Porque, Que comparação. tipo. Porque, nossa, o Toretto é É, musculoso, aquele cara, o carecão musculoso, tal, tal. Não, não. você não pode ter um padrão estético totalmente belo, Exatamente. considerado belo. Você tem que ter alguma coisa que represente um grupo minoritário da sociedade que sofre com traumas específicos. E você, tudo bem você amarrar esse grupinho e colocar um laço e falar, ó, toma, esse grupo aqui é mimimi. Sendo que nem todos eles pensam da mesma forma, né? Aham. É injusto até. E até a indústria gamer entender que os passos que eles estão dando, vão acarretar prejuízos, e prejuízos sérios, isso vai demorar um tempo, sabe? Vai demorar um Sim. bom tempo. E a gente vai ter que consumir, querendo ou não, esse tipo de conteúdo, até chegar um ponto que a gente vai voltar a jogar somente games de PlayStation 2. Entendeu? Sim, é aquela Porque vão coisa. ser os únicos que prestam. É. Que é o jogar com pixel. Você não vai ter mais É, feição humana e tudo mais. Porque, tipo, qualquer tipo de feição humana vai trazer um estereótipo do qual eu não me identifico. E por isso eu não vou jogar. sim, Então, tipo, eu não quero que as outras pessoas joguem também. Até lembrei, exatamente. até lembrei de um ponto, eu não cheguei a comentar com você, lembrei agora de cabeça. O Dead by Daylight recentemente teve um problema, não sei se você viu, que eles criaram um Uhum. vilão, um monstro novo, é um vilão todo deformado e tudo mais, e eles chamaram uma menina para fazer, porque assim, a indústria, o estúdio que faz os jogos o jogo do Dead by Daylight, eles fazem parte de uma ONG, como se fosse uma ONG, para falar sobre essas questões, né, de minoria e tudo mais. Aí, em pensando nisso, eles trouxeram uma dubladora trans para fazer a voz desse personagem. Ela fez, ela gravou, tudo, lançou o jogo. Aí, quando lançou o jogo, esse personagem recebeu uma skin de uma líder de torcida toda deformada. Aí o que Nossa, acontece? Não, aqui tá. Aí a. E é normal, tipo assim como o jogo recebe skin para todos os sim, outros. claro, é um Ah, ambiente plural, né, ué? aí o que acontece? A galera, né, essa galera aí do Mimimi, eles foram lá no Twitter dessa dubladora e falaram que eles fizeram aquilo ali para tirar sarro dela. E O que ela fez? Ela foi lá e processou o estúdio. Olha só, a menina que fez a dublagem de um personagem, por causa da minoria ficar batendo na cabeça dela, ela foi lá e meteu um processo na indústria falando que eles estavam zombando dela por ser um personagem deformado de uma cheerleader que parecia um trans. Mano, só. olha só, sendo que esse E estúdio ele faz parte de uma ONG que ajuda e desenvolve coisas junto com a minoria. Cara, não faz e sentido, velho. indo também a liberdade artística, né, da pessoa que desenvolveu aquele personagem, porque todo personagem em um jogo, como todo mundo sabe, tem uma finalidade. Sim. Ele nunca vai estar fora de um contexto ali. Então, tem personagens que são, poxa, muito completos, sabe? Às vezes ele não tem uma feição bacana, mas ele tem ali um passado interessante. Igual Left 4 Dead, por um exemplo, tem ali os monstros especiais, né? Uhum. Em Left 4 Dead ele tem uma história da sociedade, de como chegou naquele ponto. Cada zumbi especial, ele tem uma história de como que ele pegou aquela característica, Uhum. né? Ao mesmo tempo, assim, só para dar uma pescada ali no assunto que a gente passou, a Zoe, né? Aham. Que é o primeiro, depois vem a Rochelle. No primeiro, a Zoe, ela não precisa mostrar o bumbum, Sim. entendeu? A Rochelle, quando ela vem, ela é uma personagem negra, Sim. linda, entendeu? E ó, Linda. o E jogo. ela tem uma história assim top. Ela, aquele
aquele objeto lá da katana veio com mais profundidade no jogo a partir da Rochelle. Então, tipo, poxa, tem algo a ser respeitado, que nem essa pessoa trans, ela foi, gravou ali, fez um trabalho. Se fosse uma líder de torcida loira, bonitinha, será que não haveria reclamação também? Sim, o pessoal vai falar de estereótipo, que não sei o que lá, que pegou a menina também, que tirou sarro dela. Igual eu falei, o pessoal arranja problema. Até complementando o que você estava falando do Left 4 Dead, o jogo é de 2009. Não existia nem a galera do mimimi. Os caras já estavam colocando isso. Tipo, Era mó passa. então, para vocês entenderem que tipo, não tem necessidade hoje de criar alguns problemas onde não existe problema. Né? Então, igual voltando aí, a gente tá falando do Dead by Daylight, essa questão da menina. Cara, o pessoal hoje vai arranjar problema em qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, tipo, igual eu falei, se você lançar um personagem que ele tá numa ilha, ele tá numa praia e tá de biquíni, vai ser igual o GTA 6. Vai se lançar o GTA 6, vai ter a praia. Os caras a galera vai descer a lenha falando, nossa, mas essas personagens que estão na praia estão de biquíni aqui. Pô. Mas posso falar uma coisa? Posso dar um exemplo Claro. aqui desse do Dead by Daylight? Se o personagem fosse uma personagem trans, será que isso também incomodaria? Então, Assim, é um questionamento, né? Fica a reflexão. Porque muitas vezes as pessoas trans, claro, tem todo o seu direito constitucional, civil, não está aqui no meu comentário nenhuma questão sobre a autenticidade, sabe? Sobre a questão de se ela deve ou não estar em sociedade ou escolher. Isso é problema de cada um. Mas, assim, muitas vezes elas querem ocupar não lugar de mulheres trans. Elas querem ocupar os lugares das mulheres em si. Então fica esse questionamento: será que o personagem que fosse realmente trans, com a voz de uma pessoa trans, isso também não incomodaria? Né? sim. Eu acho que é bacana ter essa reflexão para ver a questão da coerência, né? E igual foi falado no vídeo, por exemplo, lá, sobre que as mulheres não têm espaço, né? Um espaço nos jogos e tudo mais. Cara, eu tenho uma lista aqui, por exemplo, de mulheres que trabalham dentro do universo de desenvolvimento de jogos e são brasileiras ainda. Né? Por exemplo, Luísa Cecília, Amora Bethany, Renata Rapiot, Ana Ribeiro, Carolina Caravana, Roberta Coelho, Bruna Soares, Mariana Bocalt. Esses tempos atrás eu conversei, vou tentar lembrar o nome dela agora, conversei sobre, deixa eu ver aqui, ó, sobre o Gauchinho. Não sei se vocês já ouviram falar do Gauchinho The Grasslands. Ali, que eu conversei com uma das desenvolvedoras, né, uma das mulheres que participa. Fiz uma entrevista com ela. Agora, depois que eu lembrar, eu vou colocar o nome dela aqui, que eu esqueci agora de cabeça. Então, existe ninguém, assim como foi colocado foi colocado no vídeo da Kabum, por exemplo, que as mulheres não têm espaço, mas, cara, é um universo aberto. O que mais a gente precisa é de pessoas trabalhando, seja elas mulheres, sejam elas homens, sejam elas o que for. Até os animais ali para participar, como a gente sabe em alguns jogos que alguns animais participaram. A gente precisa de todo tipo de pessoa, né, dentro desse universo. Ninguém está limitando. Nós mulheres temos espaço desde que a gente se interesse por aquele espaço. A concessão do voto, por um exemplo, já está lá nos primórdios, né, da era sufragista, por um exemplo. Poxa, o voto não foi conquistado, tá? Para as mulheres que estão vendo esse vídeo aqui e dizem que foram, mentira, foi concessão masculina. Porque se as mulheres realmente quisessem conquistar o direito ao voto, elas não teriam brigado primeiro pela concessão do voto.
e sim para a concessão do direito ao Sim, alistamento militar ou até mesmo a concessão do direito de entrar lá na Câmara de Deputados e votar por seus próprios projetos. Mas não, é muito mais fácil você fazer barulho e pedir, né? E ir lá gritar durante uma histeria. Então, isso aconteceu lá atrás na história e uhum, está acontecendo sistematicamente até chegar aqui no mundo dos games. sim. Igual citando, na minha live, por exemplo, aparece 90% só homem para trocar ideia ou para conversar sobre um jogo, alguma coisa assim. No nosso grupo, bom, a Leona tá aí de prova. O nosso grupo, cara, o tanto de vezes que a gente tenta trazer, tipo, mulheres para jogar junto e tudo mais, e não é nem tipo assim aquela questão, nossa, elas não vão jogar com vocês porque vocês são homens, tá? Vocês são tóxicos. A Leona sabe, tipo assim, o quanto eu, principalmente eu, luto e trabalho para criar uma comunidade para que, por exemplo, o nosso Discord não tenha nenhum tipo de fobia ali, a galera criticar o outro, xingar, ofender a pessoa, tipo, preconceito, principalmente preconceito. A gente teve alguns problemas, por exemplo, de Muitos problemas. homens assediando mulher, e tipo assim, é uma vez só. Aham. Acontece, é uma vez só. O cara nunca mais entra ali, nunca mais tem contato com ninguém. E tanto que até tem muita gente que não gosta muito da minha pessoa por causa disso. Porque, cara, eu acho que o homem, vamos falar assim, o homem que é homem, ele luta pra combater isso, né? Assim como a mulher, e a mulher, ela luta pra combater isso. Ela não luta pra, tipo, forçar, ou o homem também forçar uma ideologia ou algo do tipo pra enfiar na goela abaixo, né? Algumas opiniões. Igual a Leona comentou, as mulheres têm que buscar. Quanto mais as mulheres mostrarem interesse, elas vão conseguir. Igual, por exemplo, a gente fala, eu sei que não tem muito nada a ver, mas, por exemplo, etnia. Assim como um negro, tipo, buscar novas oportunidades, eles estudarem, eles alcançarem seus objetivos por meritocracia, né? Então, eu acho que é isso. É buscar, ter interesse, ir atrás para conseguir conquistar. Não ficar parado tentando enfiar goela abaixo uma ideologia do qual as pessoas já entenderam, as pessoas já sabem. Eu sei que não são todos, mas eu, como muitos outros seres humanos, sabemos dos direitos que as pessoas têm, que as mulheres elas têm oportunidades, elas são muito bem-vindas no mundo gamer. E se você teve um problema, igual a gente falou, de ser xingado, ofendido, ou chegar num estúdio, alguma coisa, e alguém bater a porta na sua cara, não foi eu que fiz isso. Eu, como um gamer, um cara que joga, gosta de jogos, eu acho fantástico, tanto homem quanto mulher, trabalhar. Quanto mais pessoas dentro do universo gamer, melhor. Ainda mais com opiniões diferentes, né? Uhum. E também tem uma questão, assim, que nem que no Eureka. O Francis acabou de citar a questão de assédio, por um exemplo. Já tiveram esses casos. E, assim, não foram atos deliberados, vou te excluir aqui, clicou um botão e pronto. Não. Uhum. O Francis, ele ainda faz uma investigação, não é, Francis? Você chama a pessoa a vítima, né, sim. teoricamente. Você chama a pessoa que teoricamente agrediu, você pega ali depoimentos, tanto que eu fui perguntada, né, também, uma vez aconteceu um desses casos, você me perguntou se eu tinha visto alguma coisa. Uhum. Então, assim, existe uma preocupação. E eu acredito, sinceramente, que, claro, aqui no Eureka isso é muito muito visível, né? Mas existem outras comunidades que são assim. Não dá para se generalizar como se todo o ambiente Sim. fosse um ambiente rude, né? Inóspito ali. Então, a gente tem que ficar, assim, tomando as precauções sobre esse sentido, né? De não generalizar. Você Sim, chama. eu já participei de outros, por exemplo, eu vou colocar a comunidade, mas vamos colocar o Discord nessa questão. Já participei de outras comunidades, de outros Discords que, cara, existiam incentivos justamente a criticar uma mulher,
a falar, nossa, essa mulher, aquela fulana de tal que entrou aqui ontem, é gostosa pra caramba. Mano, nossa, vou ver de mandar uma mensagem no privado dela. Mano, então, tipo, existem comunidades que elas incentivam. Isso é fato. Mas e não é, igual eu falando, não estamos falando só de mulheres, né? Incentivo tanto ao crime, ao uso de entorpecentes. Existe todo tipo de comunidade aí, tanto que na história aqui mesmo do Discord, a gente teve recentemente aí uns caras presos por causa disso, né? Sim. Então, Você chama. tem Aí, essa... Vou falar. desculpa. Não, não. E não acontece também só com mulher, né? Sim, Porque eu já vi casos também de meninas gamers Você dentro chama. de jogo, né? E um deles, por exemplo, é o CS, que principalmente. ficaram assediando, que ficou, né, assediando um rapaz até o ponto que ele falou que não estava gostando daquilo, ela continuou e o menino saiu. Ele teve que sair do jogo, sabe, no meio da partida, porque a menina estava sendo inconveniente. Você chama. Então, assim, e mulher, quando é inconveniente, não pense que é menos pior do que quando um homem é inconveniente, porque não é. Eu mesma já fui inconveniente, não talvez não nessa questão, mas às vezes de falar demais, porque eu falo demais às vezes, sabe? Mas tem menina que eu vou te contar, é muito pior. Então, Sim. tipo, essa balança, assim, tipo, Você a de chama. intensidade, né? A gente tem que tomar cuidado também pra não jogar só na conta dos meninos. Sim, até você me lembrou, teve uma situação também, acho que foi com o Robson, eu vou citar o Robson aqui, um grande abraço para Ó, ele. Mas, por exemplo, que, tipo assim, houve assédio também por parte de homossexual, né? De um uhum, gay. O cara chegar e, tipo, ele manda mensagem no privado, o cara mandar umas coisas, tipo, mensagens obscenas e tudo ali. Então a gente repudia, a gente tem que repudiar tudo. Não é igual a Luana falou, não é um caso isolar, é uma coisa só que acontece com mulheres. Acontece com todo tipo de pessoa. Não é que assim, o homem, por ele ter sempre essa evidência na sociedade, ele é colocado sempre como o ser maligno. Vamos falar, o homem é o ser que destruiu tudo. Mas, por exemplo, as pessoas esquecem que um homossexual, por exemplo, ele é um homem. é, Então, Você chama. tipo, por ele mudar de opção sexual, ele mudou a essência. Então, a gente teria que avaliar isso. Assim como a mulher, ela virou trans, ela quer virar homem. Então, tipo assim, automaticamente ela vai se tornar um macho escroto. é. O Então, dia tipo, que eu aguardo ansiosamente para o dia que nós, mulheres, voltaremos a ser seres humanos. exatamente. Porque essa é uma balança que cabe ao caráter, sabe? É inerente ao caráter e à criação de casa, de berço de cada um, né? Não está relacionado a nível de instrução, a movimentos minoritários, ou se você se encaixa nisso ou naquilo, ou se você é fisicamente mais forte ou mais fraco. Sim. Então, assim, o ambiente gamer, ele é um ambiente que você pode ser a melhor pessoa para a comunidade ou você pode ser a pior, mas tudo depende de você, Uhum. né? E eu falo por mim, né? Dentro do universo gamer, igual eu converso às vezes com a Leona, às vezes a gente tá todo mundo lá, a galera reunida. Tipo assim, as nossas opiniões, as formas como a gente trata um outro, às vezes a galera fica meio acalorada a situação de tipo trocar umas farpas, mas ninguém tá pensando assim, a Leona é mulher, então eu vou, sei lá, eu vou fazer uma crítica pra ela por ela ser mulher. Ou, tipo, vice-versa. Né? A Leona vai fazer uma crítica para mim ou vai me pontuar alguma coisa por eu ser homem. Não, a gente fala como seres humanos. Né? Se você fez uma coisa certa, se você fez uma coisa errada, sendo um homem, mulher, cavalo, papagaio, o que for, vou te criticar da mesma forma. Eu vou te julgar, vou falar com você, vou te dar uma opinião, uma crítica, tudo com base na pessoa, não no. Não na quem você é, assim, tipo, homem, mulher, o que for, né?
Você E chama. também, às vezes, acontece até, e acho que o Francis já deve ter presenciado, situações onde alguns meninos me colocam em situação, é, como é que se diz? Em Você chama. situação desconfortável durante algum jogo. Ele Hum, não tá me ofendendo, ele não tá feliz, mas talvez solta uma brincadeira que, poxa, eu me sinto desconfortável. Você chama. Poxa, eu já corto ali na hora, eu já dou uma patada e volto a brincar. sim, E muitas vezes a pessoa se toca. Aconteceu até poucos dias atrás, eu não sei se o Francis se lembra, a gente tava jogando Deduct e uma pessoa acabou fazendo uma brincadeira Você chama. desse tipo. Mano, eu dei uma patada Você chama. e, tipo, ficou tranquilo depois. hum, Tem coisa que a gente não precisa levar no segundo nível porque às vezes as pessoas percebem. sim, Não, não, não é só. é, a gente tem que pensar que assim, não é só a gente que raciocina, as outras pessoas também raciocinam, né? Então, poxa, ele entendeu que aquele tipo de brincadeira não foi legal. Na próxima vez, ele vai começar a se controlar, certo? Então, é questão de bom senso, Você chama. né? com Você chama. certeza. Você chama. Você Então, chama. e é isso, galera. Que tipo, dentro do universo gamer, as mulheres têm todo o direito, elas têm espaço que for. Na minha opinião, aí eu depois quero ouvir também a Kabum errou feio, errou rude de colocar essa questão, tanto que até a gente estava conversando em off, que as mulheres escolhidas para esse comercial, para esse vídeo da Kabum, você vê que elas não. Eu posso estar, agora falando, eu posso estar falando Uhum. uma puta bosta aqui, mas, por exemplo, eu e outras pessoas que eu vi comentando esse vídeo, a gente olha e fala assim, cara, essa pessoa, ela não tem interesse nenhum em estar dentro do mundo gamer. Porque, igual eu falei, se quiser, chega aqui no Discord, vamos jogar junto. As mulheres são totalmente convidadas, comentem aí até no vídeo, a opinião e tudo. Eu até queria muito que tivesse mais pessoas, mais mulheres dentro da comunidade, então, igual lá dentro do grupo nosso, tem a Leona, e que eu lembro agora de cabeça. Tem a Aline. A Aline ela joga muito Among Us só, né? Mas, por É. exemplo, tem a Amanda, que eu adicionei no grupo, ela não fala nada, tempo atrás ela falou pra mim que ela nem tá jogando mais, ela jogava só Playstation, ela nem tá jogando mais. Tem a Elo também, que ela falou, agora eu virei mãe, eu não quero mais jogar, não quero mais saber disso. Então, tipo, não é eu, ou um homem que chegou pra ela e falou, mano, você vai ter que parar de jogar, você vai ter que... É que elas não têm, a maioria não tem interesse. É essa a Ah, palavra. Não... e essa questão, a Aline é um ótimo exemplo. Eu vou até tomar aqui a palavra para citar Uhum, ela, porque ela é uma pessoa muito gente boa, ela joga Among Us muito bem, sim, ela é uma player que respeita, ao mesmo tempo brinca, né, até no nosso grupo do WhatsApp, sim. e ela não tem interesses em jogos de combate, por um exemplo, certo? O foco dela é realmente Among Us e jogos assim, mais rápidos, talvez Um que tenham Garticzinho. um Gartic, alguma coisa assim. Já eu sou do perfil que eu me aventuro nesses jogos de aventura. Tem uma certa uma errada? Não, são perfis diferentes. Uhum. Entendeu? Então, tipo, Construir uma dizer que casinha também. no The Force. É, não, eu sou construtora, entendeu? Eu sou construtora, Adoro a sou tipo construtora. governanta. E babada, porque eu fico colocando os meninos em ordem, porque senão, nossa, fica baú no meio da sala, coloca construção onde não deve. Isso é. Então, assim, eu dou bronca, né, Franci? Sim. Não é fácil a vida de vocês. Mas, assim, são perfis diferentes. E dizer que isso não é pluralidade dentro do ambiente gamer, sabe? Tanto eu quanto ela, nós somos muito bem-vindas, somos acolhidas e protegidas aqui dentro Uhum. do Eureka e fora também. Então, mostrar os homens só como os malvadões, me desculpa, dizer que isso não é ideologia, sabe? Tá pecando. Eu acho bom dar uma refletida sobre o que, sobre o teu autocontrole, né, Aham. referente aos seus pensamentos. Sim, e eu acho que a gente aplicar
gostos e desejos de uma minoria, eu falo isso porque todo mundo é minoria hoje em dia. Homem é minoria, Sim. mulher é minoria, igual eu falei, cavalo é minoria, sei lá, uma mesa de escritório é minoria. Então, hoje em dia, não existe mais essa questão. E eu particularmente, eu fico triste em saber que hoje existe muito divisão. Que as pessoas que se dizem combatentes do preconceito e tudo mais, eles dividem em classes. Né? Classe branca, classe negra, classe não sei o que lá, classe gay, classe feminista. Porque isso daí, pra mim, é preconceito. Até esse tempo atrás, eu tava conversando com uma guria, eu meio que falei na cara dela que ela era preconceituosa, ela parou de falar comigo. Porque, tipo, entrou nessa questão de, tipo, cara, não é porque, tipo, você luta por uma coisa, que você separa, né? Você fatia a sociedade em várias partes, você tá sendo preconceituoso. Pra mim, eu acho que todo mundo é igual, todo mundo tem que ser tratado igual, seja você quem for, o que você gosta, o que você não gosta, isso é tratado igual, velho. Não tem que ter separação de forma alguma. E agora você abriu uma caixa de Pandora. Porque, assim, quando você traz esse tema, a gente começa a pensar como a sociedade, como ser humano, ele quer sempre ele quer sempre buscar uma posição de superioridade, não importa não importa o custo Uhum, daquilo. Em algum momento da história, nós nos separamos por culturas, por idiomas. Por algum momento da história, foram brancos contra negros. sim, Aí agora nós vencemos tecnicamente, não completamente, né? Mas vencemos de alguma forma esse conceito sobre todos, né, ali, sobre a visão de que todo mundo está perante a mesma lei, né? sim, Então, enfim, civilmente falando, somos todos iguais. E aí a gente se viu em uma situação de criar e ter que categorizar as pessoas agora, homens, mulheres, né? então, sabe, fazer um Hétero, catálogo homo. de Vamos fazer um catálogo separação ali aqui. do. Isso. Então, assim, e ao mesmo tempo que a gente quer categorizar, a gente acaba desvalorizando grupos e colocando esses grupos específicos em um lugar de vitimização, para depois você ter quem acolher, sabe? Então, se você é a mesma coisa, pelo menos na minha visão, né? Com todo respeito, Franz, na minha visão, aquele exemplo que eu falei, que muitas vezes as mulheres elas criam um problema para depois se vitimizar, em grande escala, a humanidade também faz isso, Sim. né? A humanidade, ela parece que ela não quer ter um sossego na vida. Ela quer Não, sempre não é arrumar por um aí. problema onde não tem, para justamente fazer todo mundo brigar um contra o outro ali e sem lógica. E é aquele negócio, né? Às vezes com isso a gente acaba focando em problemas que não são problemas reais, problemas que realmente são importantes, e os problemas que são importantes a gente deixa de lado, né? É. Tanto que a gente sabe que hoje na sociedade a gente tem muitos problemas graves rolando e a galera tá debatendo pronome neutro e igual a gente tá debatendo hoje sobre que as mulheres não têm direito nos jogos, sendo que nunca ninguém, pelo menos eu particularmente nunca ouvi falar em nada, tipo assim, a mulher foi barrada de trabalhar num estúdio por ela ser mulher, tipo, ou a fulana de tal, ela não foi convocada para tal jogo por causa dela ser mulher. O que eu mais ouvi falar é o seguinte, por exemplo, vou até citar um que eu lembrei agora, que é o Transformers. A Megan Fox. A Megan Fox, ela parou de trabalhar, por exemplo, ela foi substituída justamente porque ela trabalhou num filme, trabalhou no outro, e ela começou a falar assim, não, eu sou fodona, ninguém é melhor que eu não sei o que lá, não sei o que lá. O diretor falou, você é fodona? Então sai fora, vou colocar uma outra pessoa que quer trabalhar no lugar. É simples, todo mundo é substituível, tá? Exatamente. Então, tipo, A geração 2000 que tá ouvindo esse vídeo e acha que é a última bolacha do pacote, sim. você é substituível, você só não é substituível pelos seus pais, Uhum. tá? Aqueles que você cospe na cara É, e ignora com o celular na mão. exatamente. Mas, Leona, e aí? Com base nisso, com suas considerações finais.
As minhas considerações finais, eu acho que tá muito voltada no sentido que a gente precisa de muito tempo e a gente tá com um problema geracional, tá? Porque a gente tá entrando num contexto. Eu tava até falando esses dias com o Gustavo, né? Uhum. Gustavo, pra quem não sabe, é meu namorado. Eu tava falando com ele ontem sobre a questão de como a nossa geração talvez seja a única que viveu o momento de paz no mundo e agora tá vendo guerra. Então a gente viveu a paz e estamos vivendo a guerra. Sim. E como a geração 2000, por um exemplo, e sim, eu sou muito crítica à geração 2000, ela já nasceu num ambiente muito confortável e precisa criar problemas. E ainda não entendeu que guerras podem acontecer, né? E podem chegar até elas. Então, que nem essa situação ideológica que a gente está vivendo começou basicamente, assim, mais ou menos de 2003, 2010 para cá, né? Antes, até um pouco tempo antes, a gente estava vivendo a vida normalmente, cuidando das próprias vidas, sabe? Não tinha, não tinham marcas privilegiando grupos, ou não tinha essa divisão exatamente de se mulher pode entrar no mundo dos games ou não. Eu tô aqui e eu vivi em Lan House e eu fui super recebida, nunca fui assediada por ninguém em Lan House, da mesma forma que eu não sou assediada em um grupo, sabe, de homens que me protegem e me acolhem, perante alguns idiotas que aparecem online. Então, assim, é um caminho que vai ser longo, talvez a gente consiga vencer, mas não depende só da de pessoas ali que, poxa, a gente precisa falar mais, sabe? Eu acho que a Uhum. gente precisa criar conteúdo em cima desses temas e combater aquilo que a gente acredita que deve ser combatido. É, Ponto. eu concordo, né, nessa questão. Eu acho até que você falou aí, tem uma frase que eu ouço bastante, não sei, pode ser que eu erre as palavras exatas, mas que é aquela questão, né? Tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes geram momentos fáceis. Momentos fáceis geram pessoas fracas. Pessoas fracas geram momentos difíceis. Que é um ciclo que a gente está agora, né? A gente criou uma sociedade tranquila, de certa forma, e agora, por conta dela estar tranquila, a gente gerou pessoas que estavam tranquilas também, aí procurando uma forma de problematizar, a gente acaba criando tempos difíceis. Né? Então agora a gente está criando tempos difíceis, né? Sim. Sendo que não precisa. Nossos pais, nossos avós lutaram para conseguir chegar num patamar que a gente conseguiu hoje de equilíbrio, No vamos dizer nível de assim, conforto, né, também. de conforto de sociedade, e a gente está problematizando coisas que não deveriam ser problematizadas e, igual a gente falou, perdendo o foco, deixando de lado as coisas que realmente são importantes. Por Ali. pura falta do que fazer, tá? Por pura falta do que fazer. bem, bem, bem isso, de certa forma. Queria agradecer a Leona por participar aí. Eu que Valeu. agradeço. Então, quem sabe nos próximos vídeos aí a gente tem participação de Leona e quem mais. Eu quero convidar vocês, mulheres, vou deixar aqui o convite para comentarem aí, conversarem. Se quiser entrar no Discord, manda mensagem, eu coloco o link a gente tem o link nas redes sociais ali do Discord. Tá? Se vocês gostaram, comente. Se vocês não gostaram, comente também. Críticas são muito bem-vindas, desde que sejam muito saudáveis. Então, são todas bem-vindas. Novamente, agradecendo a Leona e dando meus pêsames a Kabum aí pela infelicidade da campanha. E pedir para Microsoft, cara, sai dessa. Esquece essa parada. Façam jogos. Em vez de modificarem os jogos que existem para adequar a um gosto de um público pequeno, criem jogos novos com o tipo de personagem que a galera gosta, que eu acho que é melhor. Não mexa no que tá bom, vamos dizer assim. Tá. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, Leona.
Eu que agradeço o convite. Obrigada aí pra vocês que estão me ouvindo até agora. Fiquem em paz aí. Valeu, galerinha. Até mais.